Rosana pede para Janete se acalmar, mas Janete cita nervosa que Marco Antônio levou a neta dela. Rosana diz que não é motivo para desespero. Por sua vez, Janete garante que Marco Antônio está correndo atrás da italiana de novo. Rosana irrita-se e diz que se mudará para a casa do pai quando ele comprar a mansão ao lado para viver sua própria vida longe dali. Janete comenta que não foi isso que quis dizer, mas Rosana alega que foi exatamente isso que entendeu e pede licença. Janete murmura que talvez tenha falado demais. Mariana desce do coche com a filha de Juliana. Marco Antônio pede para Juliana entrar. Mariana pergunta se ele não vai entrar também. Marco Antônio diz que vai esperar do lado de fora, pois não deseja encontrar o italiano. E observa à distância Juliana entrando com a filha, enquanto um misto de alívio e melancolia toma conta de seu coração. Marco Antônio pede para ele deixar a filha dele com Juliana e demonstra um olhar sério e determinado, querendo apenas que a criança fique com quem realmente a ama. Mariana entra na pensão, observando tudo com atenção, enquanto Maria do Socorro e Gumecindo seguem juntos até a casa que está à venda. Os dois caminhando lado a lado com certa emoção. Maria observa o lugar e diz não acreditar que aquela casa será deles, mas Gumecindo assegura que já é deles, revelando que fez uma proposta ao dono da casa impossível de recusar. Maria pergunta se ele tem certeza e o motivo de tamanha generosidade, e Gumecindo responde que Maria merece aquela casa, pois ela foi a mulher que mais o apoiou e amou, mesmo depois de tudo que ele fez a sofrer nessa vida. Maria pede para ele não tocar no nome de Naná, mas Gumecindo fala que precisa ser honesto consigo mesmo. Maria declara que o amor que sente por ele, afirmando que ama verdadeiramente Gumecindo, mas ele diz que ela apenas se acostumou à presença dele ao longo dos anos. Maria reforça que o ama de verdade e que isso nunca mudou. Gumecindo fica em silêncio por um instante e depois comenta novamente sobre Naná, lembrando o medo que teve de perder Maria naquela época. Maria o interrompe dizendo que perdoou tudo justamente para não o perder, que aprendeu a conviver com as dores e a seguir ao lado dele, porque não sabe mais viver de outro modo. Gumecindo responde que sente o mesmo, que está tão acostumado a ela quanto ela a ele. Os dois se olham profundamente e se beijam com ternura. Enquanto isso, Juliana faz carinho na filha, que agora está de volta em seus braços, e não consegue conter as lágrimas ao dizer que ainda não acredita que está com ela novamente. Juliana pergunta por Janete, e Mariana explica que Janete ficou furiosa quando Marco Antônio mandou trazer a filha de volta para a mãe. Mariana também comenta que Marco Antônio permaneceu do lado de fora, temendo encontrar Mateu, mas Juliana garante que Mateu foi trabalhar. Mariana observa que, mesmo assim, ele não quis correr o risco e afirma que Marco Antônio ainda ama Juliana. Juliana pede para ela não dizer isso, mas Mariana insiste que ele nunca a esqueceu, pois o olhar e as atitudes dele ainda revelam esse sentimento. Juliana tenta negar, mas Mariana prossegue, dizendo que Marco Antônio mudou, que não é já mais o mesmo homem de quando ela vivia na mansão, e que se Rosana resolveu ir embora da casa, ela duvida que Marco Antônio saia correndo atrás dela, pois o coração dele continua com Juliana. Juliana comenta que ele trouxe a filha dela, tentando justificar o gesto como um simples cumprimento de promessa, mas Mariana lembra que a menina é filha dele também, e que isso torna tudo ainda mais intenso. Juliana afirma que ele fez isso porque Janete não permitiu que ela visse a filha, mas Mariana diz que não é apenas por isso, que Juliana sabe a verdade, embora não queira admitir. Juliana responde que não quer pensar nisso, e Mariana diz que entende, mas ressalta que logo Marco Antônio colocará o filho de Juliana também nos braços dela, pois o destino está se encarregando de reparar tudo. Juliana afirma que a espanhola não pode saber que Juan é seu filho, e Mariana garante que guardará o segredo. Juliana diz que gostaria de agradecer Marco Antônio, mas quando tenta fazê-lo, ele apenas responde que não há necessidade de agradecer. Marco Antônio pede para Mariana subir no coche, e Juliana observa em silêncio enquanto os dois partem. O coche se afasta lentamente. Juliana fica à porta, olhando emocionada. Mais tarde, Amadeu diz que precisam de mais dinheiro para o acabamento dos sobradinhos, mencionando que ainda faltam comprar diversos materiais e itens necessários para concluir a obra. Francesco concorda com Amadeu, reconhecendo que a despesa está grande, mas que precisam finalizar aquilo o quanto antes. Francesco pergunta a Amadeu sobre o cálculo das despesas da obra e em seguida Amadeu mostra as anotações detalhadas, alegando que está tudo muito caro e que será impossível continuar se não baixarem o preço de alguns materiais e da mão de obra. Amadeu suspira indignado, frustrado com o aumento dos custos e a lentidão da construção, enquanto Mateu observa tudo em silêncio, percebendo a atenção do amigo e o esforço que ele faz para manter tudo sob controle.
Amadeu balança a cabeça e diz que, se as coisas continuarem assim, terão que trabalhar o dobro para conseguir terminar os sobradinhos. Mateu apenas observa. Enquanto isso, Maria do Socorro caminha ao lado de Gumecindo pela rua sob o sol, apreciando o vento leve e o ar livre, os dois parecendo mais próximos e tranquilos. Logo chegam à casa dos Magliano, onde Rosana pergunta por onde os pais andaram. Maria responde com serenidade que foram novamente ver a casa e revela que Gumecindo lhe disse que a casa já é deles. Rosana arregala os olhos e pergunta se o pai realmente vai comprar o imóvel. Gumecindo confirma, alegando que só não comprará se o dono não aceitar a oferta. Rosana questiona a possibilidade de o dono recusar, mas Gumecindo diz que, se o homem estiver em má situação financeira, aceitará imediatamente e, caso contrário, ele mesmo aumentará a proposta até conseguir. Maria decide se retirar, dizendo que vai descansar, e Rosana aproveita o momento para contar que Marco Antônio brigou com a mãe. Gumecindo franze o senho e pergunta o motivo, e Rosana explica toda a situação, revelando que Marco Antônio levou de volta a filha dele para a pensão onde vive Juliana. Gumecindo pergunta se é Juliana a mulher de quem ela fala, e Rosana confirma, assegurando que Marco Antônio jamais esqueceu Juliana. Rosana ainda diz que sente que algo está para mudar e que talvez precise deixar a casa, enquanto Gumecindo observa em silêncio. Marco Antônio retorna de coche ao lado de Mariana, ambos em silêncio no início do trajeto. Mariana quebra o silêncio e diz que a atitude dele de devolver a filha a Juliana mexeu profundamente com ela, pois não esperava vê-lo tão decidido. Mariana revela que Juliana acredita fielmente que Marco Antônio e Francisco irão ajudá-la a recuperar o filho que ela perdeu, o mesmo que Mariana abandonou na roda de Santa Casa de Misericórdia, amando de Janete. Com lágrima nos olhos, Mariana confessa que nunca vai se perdoar por ter obedecido aquelas ordens naquela noite terrível. Marco Antônio diz que é melhor não tocarem mais no assunto e Mariana concorda. Na pensão, Hortência aparece e pergunta a Juliana se pode deixar Juan com ela por um tempo, mas Juliana responde que está cuidando da própria filha, que o marido acabou de trazer. Hortência diz que não há problema, sorri levemente e se retira, deixando Juliana pensativa. Juliana relembra mentalmente as palavras de Mateu, que havia lhe dito para não deixar ninguém saber o que eles realmente sabiam sobre Juan. Enquanto isso, Mateu e Amadeu conversam em outro ponto da pensão. Mateu pergunta se Amadeu dormiu com Hortência novamente, e Amadeu confirma, dizendo que ela foi até o quarto dele de madrugada. Mateu diz que Amadeu está completamente perdido, mas Amadeu responde que ama a espanhola Hortência. Mateu diz que vai mandar fazer um caixão para o amigo, insinuando que o marido de Hortência pode descobrir tudo, mas Amadeu pede para ele virar a boca e não falar besteiras. Na casa de Dolores, Hortência comenta com a mesma que o próprio pai da menina trouxe a filha de Juliana de volta e desabafa dizendo que o que mais deseja é que seu marido desapareça de sua vida. Dolores pergunta se esse desejo tem a ver com Amadeu e Hortência admite que sim, dizendo que o italiano fez com que ela voltasse a se sentir mulher. Dolores alerta que Amadeu pode acabar desencarnado nas mãos do marido dela, mas Hortência responde que serenamente que, se for para desencarnar, que seja com ele. Mais tarde, Mateu chega à pensão com Amadeu e este começa a procurar Hortência discretamente, olhando pelos corredores e tentando disfarçar. Mateu entra em um dos quartos e se depara com Juliana, segurando sua filha nos braços. Juliana observa Mateu em silêncio e ele, direto e irritado, pergunta o que está acontecendo. Juliana explica que sua filha voltou para ela. Mateu responde com ironia, dizendo que está vendo isso com os próprios olhos, e Juliana completa que foi Marco Antônio que devolveu a filha. Mateu comenta que aquela filha é fruto do casamento dela com o marido, e Juliana diz que há muitas coisas que ainda precisam contar a ele. Mateu responde que não quer saber de nada e afirma que foi com Marco Antônio ao advogado. Juliana explica que o advogado foi contratado por Francisco, mas Mateu retruca, perguntando se ela foi ao advogado com o marido, e agora aparece com a filha nos braços, insinuando que há algo mais entre eles. Juliana diz que ele não precisava sentir ciúmes, mas Mateu não aceita a explicação e se retira, saindo do quarto transtornado e visivelmente magoado. Marco Antônio paga o cocheiro e, ao fazê-lo, Francisco comenta que ele agiu muito bem. Francisco ressalta que a filha de Juliana precisa mais da mãe do que do pai. E Marco Antônio concorda, afirmando que Juliana é uma mãe dedicada e que por isso será mais fácil para ele ir à pensão ver a menina quando quiser, do que para Juliana ir à mansão vê-la, suportando o constrangimento criado por Janete.
Nesse momento, Tizio aparece e entrega papéis a Francesco. Este pergunta se Tizio trouxe tudo o que havia sido solicitado e o rapaz confirma que sim, explicando que o pai está na praça ganhando algum dinheiro com o coche, mas que no horário combinado irá buscar Paola na fábrica. Enquanto isso, Gumecindo assina as papeladas da compra e é cumprimentado por Nestor, que o parabeniza pelo ótimo negócio. Gumecindo agradece. Hortência e Amadeu trocam olhares carregados de significado e a tensão entre ambos é perceptível. Mateus chega em seguida e acomoda-se à mesa de Amadeu, pedindo ao amigo que não faça perguntas que cuide da espanhola, ao que Amadeu responde que está amando, enquanto Mateus, com outro tom, confessa que está odiando a situação. Em casa, Marco Antônio entra decidido e anuncia que resolveu deixar a filha de Juliana, avisando que não adianta nada a Janete fazer escândalo por causa disso, já que há hóspedes na casa. Janete logo responde que os hóspedes são os pais de Rosana e reclama que Rosana estranhou a atitude do marido com Juliana, exigindo uma explicação plausível. Ela ameaça ir embora caso não haja justificativa adequada. E Marco Antônio observa que, se Rosana for embora por isso, ele não ficará chorando. Janete pergunta se Marco Antônio vai atrás da italiana de novo. Ele esclarece que está apenas tentando evitar que a italiana faça com que Janete acabe na cadeia. Paola e Francesco chegam exaustos à casa e Paola reclama da dificuldade de produzir macarrão em escala como faz em casa, afirmando que é muito macarrão para pouca gente. Francesco comenta sobre as máquinas e sugere que ela coloque mais ovos na massa para obter um macarrão mais amarelo, do jeito que ela prepara em casa. Embora Paola explique que isso encareceria a produção, Francesco garante que ajustarão o preço, defendendo que devem competir na qualidade, não no preço, e insiste que quem quiser o macarrão de Paola pagará um pouco mais, porque será especial. Paola teme que um preço maior feche a fábrica antes mesmo da produção engrenar, mas acaba cedendo à ideia, os dois trocando beijos e carinhos ao falar do futuro empreendimento. Alguns italianos da colônia se divertem jogando. Florinda retira os pratos à mesa de Augusto e Angélica. E Angélica comenta com Augusto que Marinho tem dormido no mesmo quarto que Florinda. Augusto observa que alguém precisa cuidar do menino e Angélica confessa que não se conforma com Rosana não ter voltado para ver o filho. Diz que sente tantas saudades ao sair para ver as fazendas que quase morre de angústia. Augusto lhe assegura orgulho por Angélica como mulher, companheira e mãe. Angélica pergunta se o marido não deveria voltar para São Paulo. Augusto diz que ainda não voltou para não deixá-la sozinha e Angélica explica que não o segura, porque não quer que ele perca as eleições. Augusto, porém, afirma que já está reeleito, embora Angélica demonstre incerteza, lembrando que um fazendeiro com quem Augusto discutiu anda espalhando que ele não terá votos na região. Augusto se surpreende e afirma ter se entendido com Sesquim. Angélica sugere que Florinda durma em sua casa e que Marinho fique em seu quarto. Florinda pergunta por quê, e Angélica se retira para organizar isso, com Augusto pedindo que ela explique melhor a situação. Em outra cena, Bartolo beija as mãos de Leonora e lhe pergunta como estão as mãos dela. Leonora não se queixa. Embora Bartolo comente que as mãos de Leonora parecem de homem, já que nunca teve mãos de fada. Ele diz que é por isso que beija-as com tanto respeito, sentindo dor ao ver os calos às mãos dela. E Leonora pede que ele pare, perguntando se quer vê-la chorar. Bartolo insiste em que Leonora volte para a fazenda de Gumecindo, porque não pode trabalhar fora. E Leonora explica que Bartolo cuida das uvas para que ela consiga o dinheiro de que ambos precisam. Bartolo, emocionado, pergunta por que a ama tanto. Leonora responde que sente o mesmo e os dois se beijam. Bartolo assegura que morrerá de saudade quando estiverem separados. E Leonora pondera que a saudade não elimina ninguém, apenas ajuda a viver. Florinda observa a colônia de longe enquanto todos se divertem à sua maneira, e ao longe ela avista Renato, o que a deixa surpresa e pensativa. De volta à pensão, Juliana tenta justificar dizendo que não fez nada de errado, que apenas acompanhou Marco Antônio ao advogado. Mateus menciona que Marco Antônio trouxe a filha de Juliana de volta, e Juliana explica que isso ocorreu porque Janete não deixou ver a menina na mansão. Juliana pergunta se Mateus ficará com raiva por causa disso. Mateus responde que não está com raiva, mas deixa claro que não gosta da história dela andar com o marido, especialmente enquanto ele trabalha no Sobradinho. Juliana ressalta que a obra está apenas em construção e que Francesco está ajudando-os, ao que Mateus rebate que Francesco é o pai de Marco Antônio e passa a xingar Marco Antônio, provocando Juliana, que pede que ele não fale assim do homem.
homem. Mateu então pergunta se Juliana agora tomará as dores de Marco Antônio, e ela garante que não está tomando as dores de ninguém. Mateu provoca a afirmação de que Juliana ainda estaria apaixonada por Marco Antônio, mas Juliana assegura que, se fosse esse o caso, Mateu não estaria dormindo com ela. A declaração deixa Mateu em silêncio e Juliana fica pensativa. Logo depois, Hortência suplica a Amadeu que a deixe ir embora, explicando que veio angustiada e com muito medo do marido. Amadeu pede que ela esqueça Hernandes, mas Hortência garante que não quer ver Amadeu morto e em seguida sai do quarto deixando Amadeu confuso. Sozinho, ele murmura que terá de arranjar um jeito de lidar com o marido de Hortência. Por sua vez, Hortência retorna para seu quarto e Dolores questiona o motivo de ela não ter ficado com o italiano, mas Hortência pergunta se Dolores está acordada e Dolores confirma, acrescentando ainda que não consegue dormir sabendo que a filha está cometendo tamanha loucura. Hortência responde que sente medo que a Hernandes apareça na pensão e Dolores diz que também sente o mesmo receio, alegando que ele é capaz de qualquer coisa. Hortência então comenta sobre eliminar Hernandes, deixando claro que para ela isso não custaria nada. Enquanto isso, Tizil faz a leitura de um livro e Damião comenta que quando Tizil está lendo, eles quase não conversam mais, porém Tizil garante que pode parar de ler se o pai quiser conversar, mas Damião responde que ele pode continuar lendo o livro. Tizil questiona se o pai não quer conversar, mas Damião assegura que não quer atrapalhar a leitura dele e Tizil acaba dizendo que pode ler depois. Em seguida, Damião revela que o espanhol é filho de Juliana e que descobriu isso conversando com Toninho. No entanto, ele acha estranho Juliana não ter ido embora com o Juan. Tizil comenta que há um advogado cuidando do caso e pergunta se não der certo eles poderiam roubar Juan para Juliana. Mas Damião nega, dizendo que por mais que eles gostem de Juliana, isso é algo que não podem fazer. Tizil afirma saber, mas confessa que sente vontade. Enquanto isso, Mariana cuida de Francisquinho e Rosana comenta que achou uma bela atitude de Marco Antônio devolver a guarda da filha dele para a mãe. Porém, Marco Antônio assegura que Juliana é apenas mãe de sua filha e diz que se Janete andou comentando algo sobre isso, Rosana não deveria repetir o que ele não deseja ouvir. Rosana então pergunta se ele se aborreceu com o comentário. Marco Antônio nega, mas afirma que pode se aborrecer facilmente. Marco Antônio comenta que Mateu fez bem em deixar o filho com Rosana, e Rosana revela que tem esperança de que seu pai compre a casa vizinha para que ela possa ficar mais próxima do filho. Marco Antônio diz que está mais preocupado em devolver o filho de Juliana, aquele que foi levado da casa dela ao nascer. Rosana diz que também está ciente dessa história e Marco Antônio comenta que se Janete não tivesse cometido aquela loucura, tudo poderia ter sido diferente. Rosana afirma que nesse caso, Juliana estaria deitada com Marco Antônio, mas ele responde que estaria com Mateu. Rosana pergunta se Marco Antônio está querendo dizer que ainda gosta de Juliana, e ele rebate perguntando se Rosana já esqueceu o italiano Mateu. Rosana responde que se não tivesse esquecido não estaria com ele. Marco Antônio então pede para Rosana parar de odiar Juliana. Mais tarde, Marco Antônio e Juliana se abraçam. Juliana permanece pensativa deitada em sua cama, enquanto do outro lado Mateu observa a janela e chora discretamente. O dia amanhece e Bartolo prepara o café enquanto Leonor arruma sua mala. Marco Antônio se acomoda à mesa e comenta que Gumercindo parece ter mais dinheiro do que ambos imaginavam. Janete pergunta se Gumercindo pagou a mansão à vista e Marco Antônio confirma dizendo que sim e que por isso ele fez um ótimo negócio. Janete questiona se o dinheiro de Gumercindo estava na casa bancária de Francesco, mas Marco Antônio nega e Janete afirma que Gumercindo parece ser um homem esperto. Marco Antônio comenta que a casa bancária de seu pai está crescendo e Janete ironiza, perguntando se é com clientes como a macarroneira, o que irrita Marco Antônio, que se retira. Janete então comenta com as empregadas se elas viram como Marco Antônio se dói quando falam da amante de Francesco. Mariana afirma que Francesco teve um filho com a italiana, mas Janete pergunta se ela realmente acredita nisso e sai do cômodo. Luísa comenta com Mariana que parece que Janete não conhece Francesco. Mariana responde que está louca para conhecer a italiana macarroneira e Luísa pergunta se Francesco não está precisando de uma governanta na casa dele. Mariana acha uma boa ideia. Enquanto isso, Gumercindo, Maria do Socorro e Rosana seguem de coche. Rosana comenta que Angélica não vai acreditar quando conhecer a mansão, mas Maria do Socorro diz que a irmã de Rosana não pretende abandonar as fazendas. Gumercindo afirma que Angélica é filho homem, que ele nunca teve, e o que faz Rosana dizer que ele, falando assim, a faz sentir-se enjeitada. Maria comenta que Gumercindo não faz diferença entre as filhas, mas Rosana garante que no fundo ele faz sim. Gumercindo afirma que Angélica nunca lhe causou os aborrecimentos que Rosana já causou.
causou e Rosana pede desculpas. Maria pergunta se eles vão continuar discutindo aquilo e Gomercindo muda de assunto, perguntando se Marco Antônio vai permitir que Rosana leve o filho para a casa dela. Rosana responde que ainda não conversaram sobre isso e que Marco Antônio devolveu a filha para a italiana apenas para poupá-la da presença dela. Gomercindo esclarece que está falando do filho de Rosana, mas Rosana garante que Maria pode cuidar dele na casa nova e assim ela estará sempre por perto. Gomercindo afirma que ele e Maria do Socorro cuidarão do neto. Tizil pede desculpas, dizendo que precisa sair. Mateu pede para ele estudar. Amadeu assegura a Mateu que Tizil ainda será alguém importante na vida. Mateu comenta que Tizil já sabe ler e escrever melhor que eles. E Amadeu troca olhares com Hortência, dizendo em tom de brincadeira que vai roubar a espanhola para ele. Mateu ri. Logo depois, Toninho chega à pensão e vai até Dolores, pedindo que ela leia algo para ele. Dolores faz a leitura e Toninho revela que eliminaram Hernandes.